Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Normalmente o primeiro vídeo que eu faço no mês é pra falar dos livros que eu vou ler, apresentar a minha meta de leitura. Mas infelizmente a minha meta de leitura do mês de outubro foi um desastre. Foi muito ruim mesmo. Eu tinha 4 ou 5 livros pra ler e eu acabei lendo 2 ou 3. Depende da sua generosidade. Se você for generoso, eu li 3. Sendo assim, eu vou ter que carregar alguns dos livros do mês passado para a minha meta de leitura deste mês. E, sendo sincero, eu fiquei tão desorientada com essa minha falta que eu nem sei que livros, eu nem fiz uma meta de leitura para este mês ainda. Então, vamos começar falando do que eu li no mês de outubro. O primeiro livro da minha meta foi O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. E eu adorei este livro, ele é muito divertido. Aqui a gente tem a própria loucura fazendo um discurso em homenagem a si mesma. A loucura aqui é apresentada como a personificação, como uma deusa da mitologia grega. E aí ela sai discorrendo sobre tudo que ela faz de bom pela humanidade. E aí eu marquei algumas frases que eu achei legais e que vão mostrar bastante bem o que é o espírito deste livro. Começando por: há até pessoas cujos escrúpulos são tão esquisitos que prefeririam ouvir blasfêmias contra Jesus Cristo à mais leve pilhéria sobre os papas ou os grandes, muito embora esta lhes acarretasse proveito. E essa frase foi muito interessante porque um pouco antes de eu ler este livro, eu tinha visto um vídeo, aqui no YouTube mesmo, sobre um padre que cometeu alguns atos ilícitos, mas ele ajuda tantas pessoas, não é mesmo? Por que estão perseguindo o cara? Coisas assim, sabe? Enfim. Ademais, quem se insurge contra a vida humana sem atacar ninguém particularmente, não estará pretendendo advertir e corrigir por conselhos em lugar de ferir pela sátira? Quantas vezes não me ataquei a mim próprio? Aí continua. Aquele que não poupa condições humanas patenteia sua aversão aos vícios e não aos homens. Por conseguinte, se houver alguém que se julga ofendido com as minhas pilhérias, de duas uma: ou a sua consciência o acusa secretamente, ou ele teme o direito que o público tem de o acusar. Outra coisa que eu reparei, que nos últimos meses eu tô fazendo essas leituras de clássicos e tal, é que a minha visão do pessoal mais antigo é que eles viam o casamento como uma coisa sagrada, uma coisa muito bonita, né, e tal. Mas nesses livros que eu li ultimamente, não é bem assim. Na verdade, parece que é até o contrário. Parece que o pessoal era meio que contra o casamento. Quão poucos casamentos veríamos se o noivo tivesse sempre a prudência de se informar cuidadosamente dos pequenos divertimentos que a sua jovem Agnes, tão modesta, tão reservada, conheceu antes das núpcias. E dos realizados, quantos os que se conservariam se a negligência ou a parvoíce dos maridos os não cegasse aos feitos e aventuras de suas queridas esposas? Tudo isso outra coisa não é senão loucura, reconhece-se com razão. Mas é exatamente essa loucura que faz com que a mulher agrade ao marido e o marido à mulher. Ela é que conserva a paz no lar, ela é que impede rupturas e divórcios. E aí ele fala da guerra. Para ela são precisos homens fortes e robustos, dotados do excesso de coragem que compensa a falta de bom senso. A não ser que se prefiram soldados como Demóstenes, o qual, de acordo com o conselho de Arquíloco, mal percebeu o inimigo, lançou por terra o escudo e fugiu, provando assim que a sua covardia na guerra igualava a sua eloquência no discurso. Mais uma. Pouca gente, pouquíssima, vê que multidão de outras vantagens alcançam os que para sempre renunciam à vergonha e ao medo. Haverá gente que prefere a prudência, a qual consiste em fazer uma ideia justa das coisas. Mas ouvi-me, por favor, e vereis dentro em pouco como está afastado de tal virtude quem julga possuí-la toda. Tem mais uma interessante aqui que ele fala sobre como as pessoas se livram do pecado, né? Como elas acham que elas podem comprar a sua pureza, a pureza da sua alma. Basta que um negociante, um soldado, um juiz tire uma moedinha do monte de prata logrado pelas suas rapinas e a empregue nessas piedosas frioleiras. Basta isso apenas para que julgue ter a alma purificada de toda imundície da vida. Perjuro, impudicícia, querela, devassidão, assassínio, traição, perfídia, impostura, tudo é pago pela moedinha, e tão bem que o pagador se crê autorizado a recomeçar. Essa também é legal. Haverá necessidade de falar dos que professam as belas artes?
O amor próprio é tão natural a todos eles que talvez não exista um sequer que não prefira ceder os seus poucos haveres a ceder a sua reputação de homem de gênio, sobretudo os comediantes, os músicos, os oradores e os poetas. Quanto menos talento possuem, tanto mais orgulho, vaidade e arrogância têm. Todos esses loucos, entretanto, encontram outros loucos que os aplaudem, pois quanto mais uma coisa contraria o bom senso, tanto maior o número de admiradores que atrai. O que existe de pior é sempre o que lisonjeia o maior número. E nada é mais natural, pois, como já vos disse, a maior parte dos homens são loucos. Ora, visto que os artistas mais ignorantes estão sempre contentes com a sua pequenina pessoa e gozam da admiração do maior número, errariam em muito se dessem a trabalhos enormes para adquirir verdadeiro talento, o qual não serviria, afinal, senão para fazer desvanecer a vantajosa ideia que eles têm do seu próprio mérito, para torná-los mais modestos, para diminuir grandemente o número dos seus admiradores. E essa frase é muito legal. Leve isso pra vida. Você nunca aprendeu nada neste canal, mas isso aqui é uma verdade do universo. Com efeito, adular-se é ter amor próprio. Adular os outros é que se chama adulação. É que ele volta para as questões mais espirituais. Inúmeros os que julgam, por exemplo, honrar a Virgem queimando em pleno meio-dia um pequenino círio diante de uma das suas imagens. Quão pouca gente, pelo contrário, se esforça por limitar a castidade, a modéstia e o amor às coisas espirituais e divinas. No entanto, seria esse o verdadeiro culto que agradaria infinitamente a todos os habitantes do Olimpo e do Empírio. Mais uma frase legal aqui, de um cara que viveu entre o século XV e XVI. Vê-se também gente que, persuadida, com os pitagóricos, de serem todos os bens comuns, se apropria sem escrúpulos de tudo quanto lhe cai entre as mãos, e julga possuí-lo tão legitimamente como se os houvesse herdado. Eu fico imaginando se esse cara pudesse entrar numa máquina do tempo e ver o mundo como está hoje, o que passaria pela cabeça dele? E aqui ele fala sobre escritores. Feliz do autor que compõe sob os meus auspícios. Não conhece dor nem trabalho, escreve tudo quanto lhe passa pela cabeça, imprime todos os sonhos da sua imaginação esquentada. Jamais apaga, jamais corrige, persuadido de que quanto mais extravagante as asneiras escritas, tanto maior o número de admiradores, loucos e ignorantes que se extasiarão com a sua obra. Que lhe importa que o reduzido número dos que sabem leia as suas asneiras e as despreze? Os assobios de 2 ou 3 indivíduos sensatos não serão sufocados pelo estrondoso clamor dos incontáveis aplausos que de todas as partes ele recebe? E ele fala sobre os próprios filósofos. Com que desprezo não olham o vulgo profano, quando amontoam uns sobre outros triângulos, círculos, quadrados e uma infinidade de outras figuras geométricas entrelaçadas em forma de labirinto, ou quando, acrescentando a tais figuras lestras dispostas em ordem de batalha, combinadas e recombinadas de 1000 modos diversos, lançam as trevas sobre as coisas mais claras e as tornam incompreensíveis aos ignorantes que os escutam. Senti que ele estava me defendendo aqui. E para fechar essa parte das citações, só mais uma, porque essa é muito legal, que ele fala sobre como as pessoas vão passando suas atribuições uma para as outras, até achar alguém que de fato faça o que precisa ser feito. E aqui nesse caso específico ele está falando sobre a igreja. Isso para mim foi muito interessante, porque Erasmo fez parte da igreja, né? Ele foi padre, ou, se eu não me engano ele foi monge, mas ele teve problemas lá dentro, ele não conseguiu ficar, ele saiu. E tudo isso ao longo do livro ele vai pincelando algumas críticas à igreja, e tudo isso dá um peso maior, porque ele esteve lá dentro. E vale lembrar também que este livro foi escrito no século XVI, então é uma vivência totalmente diferente de hoje, né? As pessoas idolatravam a igreja, não Deus, não Jesus, a igreja em si era muito idolatrada. Então cada pequena crítica que ele faz aqui tem um peso muito grande. Os padres, que se dizem seculares, como se orgulhassem de pertencer ao século e não a Jesus Cristo, lançam a bola aos regulares, os regulares aos monges, os monges não reformados aos reformados. Todos juntos a lançam aos monges mendicantes. Os mendicantes fazem-na passar aos cartuchos, de modo que nos conventos destes bons padres é que se oculta a piedade, e tão bem que quase nunca se vê.
Igualmente, os soberanos pontífices, tão ativos quando se trata de reconhecer a rica messe de rendas, deixam aos bispos os trabalhos demasiadamente apostólicos. Os bispos passam-nos aos curas, os curas aos vigários, os vigários aos irmãos mendicantes, e estes cedem o cuidado de defender as ovelhas aos que tão bem as sabem tosquear. Eu realmente adorei este livro, ele é muito divertido e ele fala de todas as classes sociais, de todos os tipos de pessoas aqui, sem nenhuma distinção. Todo mundo aqui é muito bem representado pela loucura. Outra coisa interessante é que este livro foi escrito em uma semana. O cara tava de férias, viajando, e de repente ele começou a escrever e saiu um livro muito bom, diga-se de passagem, que, pra ser sincera, foi o livro de filosofia que eu mais gostei de ter lido. O segundo livro que eu li também está nesta edição, O Livre-Arbítrio, de Schopenhauer. Também é um livro muito interessante, principalmente porque eu percebi que o meu conceito de livre-arbítrio era muito simplista. Para mim, livre-arbítrio era simplesmente a liberdade de escolha. Mas aqui ele mostra que o livre-arbítrio não é apenas isso, mas também a liberdade de pensamento. E aí ele vai dando exemplos de várias citações para a gente poder ver se o pensamento é realmente livre ou se ele é influenciado por coisas externas. Por exemplo, certamente é coisa fora de dúvida que os seus atos dependem unicamente de suas volições. Mas o que por ora nos interessa conhecer e que estamos investigando é do que dependem essas mesmas volições, ou se porventura não sejam absolutamente independentes. É verdade que ele pode fazer uma coisa quando a deseja, e que faria tal e qual uma outra se por sua vez o quisesse. Porém, o que se torna digno de reflexão é indagar e ver se ele é realmente capaz de querer indistintamente uma ou outra coisa. Ah, e essa parte também é muito legal, que não tem a ver com o livre-arbítrio em si, ele está falando sobre a construção do pensamento, está usando um exemplo aqui. Mas ele fala sobre como a pessoa sem argumento repete sempre a mesma coisa num loop eterno. É também verossímil que o nosso homem, pela deficiência de argumentos, tentará escapar à perplexidade que envolve tal questão, quando seja bem compreendida, refugiando-se atrás dessa mesma consciência imediata, repetindo extenuamente: eu posso fazer o que quero, e o que eu quero, quero. É expediente ao qual nunca se cansará de recorrer, de forma que será muito difícil conduzi-lo a afrontar tranquilamente a verdadeira questão, sendo que para evitá-la sempre se esforçará. Não é o caso de recriminá-lo por isso. Em verdade, convenhamos, é uma questão extremamente embaraçosa. Gostei muito desse livro, uma ideia realmente diferente que eu não estava esperando e que me agradou, foi muito interessante mesmo. E uma outra coisa que eu também gostei foi o jeito como ele escreve, porque eu não sei se eu cheguei a falar no vídeo que eu falei que eu ia ler estes livros, mas eu não gosto muito de filosofia. E eu não gosto justamente porque eles são muito enrolados, eles vão e voltam e nunca chegam a lugar nenhum. Me cansa, na verdade. E no caso do Schopenhauer, foi uma grande surpresa porque ele não é assim. Tem um momento aqui no livro que ele diz que ele pode seguir 3 caminhos para a argumentação dele. E ele realmente segue cada um deles individualmente. Então ele começa pelo primeiro e vai até o final. Depois ele volta, começa o segundo e vai até o final. Então ele tem uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio muito linear mesmo, e não é aquela bola toda que normalmente os filósofos fazem. Então eu gostei muito do conteúdo do livro e também gostei muito da forma como ele expôs, como ele seguiu essa linha de raciocínio. Foi de um jeito que realmente me fez entender as ideias dele e não de um jeito como Erasmo fala, né? Tentando deixar uma coisa simples bem difícil para ninguém conseguir entender. Eu indico os 2 livros de verdade. O Elogio da Loucura é muito divertido, passa muito rápido. Já o Livre-Arbítrio é um pouquinho mais denso, eu pelo menos demorei um pouco para ler, mas realmente vale muito a pena, os 2 são muito interessantes. E o segundo livro que eu li foi A República, de Platão. Aqui foi onde tudo começou a degringolar. E na verdade eu falei segundo, mas eu vou colocar como terceiro, porque ali eu tô contando como 2, só para ajudar na minha meta. Bom, como você pode ver, o livro está com marcador, porque eu não terminei. Eu tô bem no comecinho, na verdade, infelizmente. O livro é interessante sim, a ideia dele é muito interessante, mas lembra que eu falei que eu não gosto daquele jeito... Ô, gato! Psh, para. Eu tô gostando sim da história, do conceito que ele tá passando aqui. Inclusive o livro me surpreendeu, porque ele começa com o Sócrates como personagem, eu não esperava isso. Então, na verdade, o que eu estava esperando era que Platão fosse discorrer sobre a república ideal, que ele fosse falar sobre
o que ele achava imprescindível, o que ele achava que fosse destruir a República. Eu pensei que fosse ser um livro assim, e na verdade, pelo menos no começo, ele conta uma historinha sobre, ele começa falando sobre justiça, e Sócrates é o personagem principal aqui. Então isso já foi uma surpresa, foi bem interessante. Mas infelizmente, como eu acabei de falar, eu não gosto de filosofia porque eu acho que os filósofos são muito enrolados. E aqui o Platão mostra exatamente isso. Então, ao invés de falar, olha, eu não acho que isso seja justo por causa disso, disso, isso, e apresentar as razões dele sobre aquele argumento, ele fica indo e vindo. Olha, você acha justo você ajudar um amigo e prejudicar um inimigo? E ele vai e volta e isso me cansa. Então, sim, a história, até onde eu li, bem no comecinho, é interessante, mas me cansou demais e eu tive que parar no meio porque eu percebi que eu não ia conseguir finalizar o mês lendo quase nada, na verdade, né? Então eu vou parar com este livro aqui, porque primeiro eu li pouco, então não tenho muita opinião sobre ele. E segundo, porque ele vai ser o livro um dos livros da minha meta de leitura deste mês, na verdade, já começamos novembro. Então, eu vou voltar a falar dele em dezembro. Então, vamos deixar em stand-by. E o quarto livro que eu li foi Crimes Vitorianos Macabros, de Neil R.A. Bell, Trevor Bond, Kate Clark, M.W. Aldrich. No vídeo que eu falei sobre a minha meta de leitura, eu disse que eu queria terminar o meu mês de leitura com este livro aqui, porque ele seria o meu livro do Halloween. Mas que eu achava que não ia dar certo, porque eu ia finalizar ele provavelmente uma semana antes do Halloween e terminar o meu mês com a Divina Comédia. Mas a verdade que aconteceu foi que eu terminei de fato do meu mês de outubro com este livro aqui. Eu terminei ele no dia 31 de outubro. Mas eu já vou logo dizendo que não foi uma leitura tão interessante quanto eu estava esperando. Inclusive, eu acho que eu vou abolir de vez todo esse negócio de leitura de terror para outubro, porque, sinceramente, no ano passado foi péssimo. Este ano, o livro que eu achei que ia ser super legal foi mais ou menos... Oi, gato. Dá licença? Vem aqui. Tá bom. Talvez eu esteja sendo muito extremista, porque nos anos anteriores à abertura deste canal, eu sempre lia em outubro um conto ou algum livro mais dark, assim, e sempre deu certo pra mim, mas desses últimos 2 anos foi bem ruinzinho mesmo. Mas vamos ao livro. Ele, na verdade, é um compilado de vários crimes que aconteceram durante a Era Vitoriana. E o assunto é até interessante, mas o meu problema com este livro especificamente é que ele fala sobre vários casos e não aprofunda em nenhum. Teve até uma parte que o autor disse literalmente, esse caso é muito interessante, mas nós não vamos aprofundá-lo aqui neste livro. Então, apesar deles escreverem sobre vários casos interessantes, notórios, personagens notórios também, alguns viraram celebridade, lenda urbana, e realmente são nomes que viraram até gíria na Inglaterra. Enfim, tem vários casos interessantes aqui, mas seria mais como um catálogo. Se você gosta desse assunto, se você quer se aprofundar, você vai ter que procurar outros textos. Inclusive, em notas de rodapé, os autores colocam quais foram os livros de referência que eles usaram, que seria bem melhor ler esses livros do que este aqui. Então essa parte me desanimou um pouco, porque em alguns casos a história estava só começando, estava ficando interessante e de repente já tinha acabado, porque os autores não se aprofundaram em nada, nenhum assunto específico, só colocaram um resuminho do que aconteceu. Mas eu vou fazer algumas menções que eu achei interessantes aqui no livro. A primeira é sobre o filho da Mary Shelley, que é citado aqui, num caso bem macabro. Um dos crimes citados aqui foi de pedaços de corpos que começaram a aparecer no Tâmisa. Esses corpos foram esquartejados e jogados rio abaixo, não todos no mesmo dia, que na verdade acabou facilitando para o pessoal montar ali o quebra-cabeça. Essa piada foi ruim, mas para montar ali o achado. Acontece que um pedaço de um desses corpos acabou parando no quintal do filho da Mary Shelley. Agora imagina para a imprensa como foi legal poder divulgar que um dos pedaços dos corpos que estavam sendo encontrados no Tâmisa apareceu na casa do filho da autora de Frankenstein. É óbvio que rumores circularam, mas ninguém conseguiu provar nada, então ele se saiu bem. E tem um comentário aqui que é de um detetive da Scotland Yard
falando sobre o Sherlock Holmes. As últimas impressões do leitor estão de acordo com as primeiras impressões do Dr. Watson, de que Sherlock Holmes é insuportável, egoísta e cansativo. Eu já falei em algum vídeo aqui que eu não gosto de Sherlock Holmes. Tudo isso baseado em um único livro que eu li dele. Porque nesse livro, ele é exatamente assim. E, sinceramente, eu sempre ouvi as pessoas falando tão bem dele que eu fui cheia de esperanças pro livro. E quando eu vi o Sherlock Holmes sendo tão grosseiro, uma pessoa realmente grosseira com o Watson e com todo mundo, na verdade, ele é todo soberbo e tal. E eu não gostei dele nem um pouco, eu não consegui entender porque as pessoas falam como se ele fosse tão legal. Ele não é legal, ele pode ser bem sucedido, ele pode realmente desvendar os casos dele, mas ele é muito chato. Finalmente alguém que concorda comigo. Uma outra coisa interessante é que Charles Dickens parecia gostar muito de execuções. As execuções aqui nesse tempo eram públicas, elas aconteciam na frente das prisões e as pessoas podiam, quem quer que fosse, podia ir assistir. E vários autores apareceram, foram citados aqui, indo assistir uma ou outra. Mas o Charles Dickens apareceu aqui acho que umas 10 vezes, pelo menos. Ele também é citado indo fazer visitas nas prisões, algumas instituições, talvez para conhecer o lugar e poder escrever sobre isso. Mas o que quer que seja, eu achei tudo muito sinistro, de verdade. Uma outra parte que eu marquei foi essa aqui. Em 1899, Louise Massett, de 36 anos, trabalhava como professora de francês no norte de Londres, enquanto vivia com a irmã e o marido. Ela engravidou de seu amante francês e, segundo os costumes intolerantes de sua família e da sociedade em que viviam, aquilo era considerado vergonhoso. Cada um dos casos do livro é narrado por um dos quatro autores. E o nome deles, as iniciais deles, aparecem embaixo do título. Então você sabe quem que está escrevendo qual história. Mas, para ser sincera, até este momento aqui, eu não estava prestando muita atenção nisso. Eu só queria ler o caso, né? Então eu li a história e o autor é um desses quatro aqui. Tá bom para mim. Mas neste momento, eu comecei a prestar mais atenção nessa Kate Clark. Por quê? Em algumas histórias anteriores, tinha sempre um comentário meio estranho, assim, meio que defendendo a pessoa. Aqui são todos casos de assassinato e tortura, tem uns casos bem pesados aqui. E sempre tinha um ou outro comentário ali, como se a pessoa, ai, tadinha, sabe? E aí, a partir deste momento, eu comecei a prestar atenção que essa Kate Clark faz muito, ela defende muito esses pobres coitados. Por exemplo, essa moça aqui, ela teve esse filho e ela matou essa criança. A criança estava já há quase uns 6 anos, não lembro, não vou procurar aqui, mas a criança já estava grandinha. E aí, de repente, ela decidiu matar a criança e passou o fim de semana com um outro jovem amante. Não o pai da criança, um outro jovem amante. E ela é uma coitada, nossa, tadinha. E eu não tô exagerando, porque teve um outro caso que eu não marquei a página, mas ela diz que a mulher não conseguiu conter o impulso de matar seu marido. Que escolha de palavras é essa, minha senhora? Foi essa escolha de palavras que me fez prestar mais atenção nela. Tem até um outro caso que ela fala que as mulheres, nessa época, temendo a miséria, tinham que recorrer ao crime. Então tá, né? Enfim, o livro é interessante? É, mas sinceramente, se você gosta desse assunto, você quer se aprofundar, ele vai servir mais como um catálogo de crimes para você poder procurar e se informar melhor. Não é esse meu caso, então eu paro por aqui. E o último livro da minha meta era Divina Comédia, de Dante Alighieri. Eu nem sei quantos meses faz que eu comecei a ler este livro, mas no mês de outubro eu não consegui nem abrir o livro. Então, não tem nem o que falar. Mas, como eu disse, esses livros que eu não terminei este mês, no mês passado, vão entrar para a minha meta de leitura deste mês de novembro e deste mês não passa. Vamos terminar a Divina Comédia. E é isso, essa foi a minha meta de leitura do mês de outubro. E, sinceramente, eu fiquei bastante decepcionada porque eu não li metade do que eu tinha me proposto a ler. Mas eu não posso dizer que foi um mês de leitura ruim, porque, de verdade, eu gostei muito dos 2 primeiros livros que eu li. Os 2 muito interessantes, e o Elogio da Loucura, muito divertido também.
E os Crimes Vitorianos Macabros também foi bastante interessante, né? Me entreteve, não posso dizer que não. Só me decepcionou um pouco porque, como eu disse, às vezes a história tava começando, tava ficando muito interessante e acabava. E, poxa, né? A gente quer saber mais, né? Foi uma pena não ter conseguido finalizar a República e não ter nem conseguido abrir a Divina Comédia, mas neste mês agora, de novembro, eu ponho isso em ordem. Com essa promessa feita, muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.